Presidente, Senhoras Presidentes, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o Senhor Ministro chegou aqui hoje e, na resposta ao meu colega Miguel Morgado, referiu que vinha cá para falar de atualidade e não para falar de passado. E é precisamente isso que é desejável. O problema é que quase todos os seus colegas de Governo que vieram discutir este Orçamento de Estado vieram fazer exatamente o contrário e mais vezes discutir o Orçamento de Estado de 2015 do que aquele de 2016. Mas já valeu a pena, porque pelo menos há um Ministro que veio cá falar do Orçamento de Estado atual e, sobretudo, veio confirmar que Portugal fez uma boa gestão dos fundos europeus no passado, tal como foi ontem confirmado pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Mas quanto à ambição, o Sr. Ministro vem aqui e vê os outros à sua maneira, ou seja, confessa que não tem ambição europeia no Governo, mas que tinha no poder. Nós sabemos, porque aliás, o programa eleitoral do Partido Socialista e o programa do Governo são muito mais ambiciosos do que os documentos que o Governo agora apresenta, como é o caso deste Orçamento de Estado. Ou seja, as prioridades políticas que anunciavam e que anunciaram ao longo de 4 anos, agora sumiram, desapareceram. Mas nós sabemos bem o que é que foi feito pelo Governo anterior na preparação do relatório dos 5 presidentes e também apresentado no Conselho Europeu em matéria de reforma do semestre europeu, a liderança de Portugal na União Bancária, entre outros dossiês. Hoje queremos saber, e foi isso que o Sr. Ministro disse aqui no início, o que é que este Governo quer apresentar como reformas suas àquilo que é a governação europeia. Mas apanhando ainda a questão dos fundos e sobre o PT 2020, tendo em conta dados que estavam no site da Agência de Desenvolvimento e Coesão, só em projetos aprovados até 31 de outubro para empresas falamos de 850 milhões de euros, só para empresas já do PT 2020. Mas aquilo que nós queremos saber, isto é para desmistificar a propaganda do Governo, é sobre a reforma estrutural que foi feita neste PT 2020, as novidades. A contratualização de resultados, o próprio modelo de governação, a simplificação, como é o balcão único, o programa de inovação social que foi elogiado em toda a Europa, a aposta nas empresas e na competitividade como prioridade estratégica, sim, porque o PT 2020 abdica de algumas tradições do passado menos positivas para o desenvolvimento e, sobretudo, o facto de estarem previstos 93% dos fundos para as regiões de convergência. Sr. Ministro, eu perguntava-lhe o que é que vai fazer na revisão que pretendem ou que anunciam fazer, se vão manter isto como está ou se vão voltar ao passado, àquele efeito spillover tanto conhecido dos governos socialistas que distribuía os fundos por Lisboa que depois tinham um reflexo no resto do país. E com isso construíram-se esquadras de polícia, etc., que tinham um grande impacto, de facto, no desenvolvimento do país, por esse país fora, nas zonas de convergência. Esperemos que não. E, portanto, Sr. Ministro, há um alerta que nós fazemos. Ontem o Presidente do Tribunal de Contas aqui, depois de ter dito que Portugal era o país liderante na Europa na aplicação de fundos europeus, disse também que estes tipos de adiantamentos que podem ser feitos não são muito conformes àquilo que é a qualidade prevista da aplicação de fundos. Ou seja, adiantar o dinheiro logo que se assina o contrato não é boa política e não traz muita transparência. Mas, Sr. Ministro, relativamente também à revisão intercalar do quadro financeiro plurianual, há uma pergunta que nós lhe queremos colocar. Quais são as reformas que o Governo quer aqui anunciar? Ou quais são as pretensões que o Governo leva para esta matéria? E chamar a atenção que Portugal foi, isto é público, nem o Governo o pode desmentir, Portugal voltou a liderar o grupo dos amigos da coesão. Um grupo que foi muito importante para garantir uma fatia maior ou mais favorável aos países da coesão. Portugal foi um dos países que voltou a reativar esse grupo e a liderar esse grupo juntamente com a Polónia. E o que é facto é que, ultimamente, não se tem ouvido falar da presença de Portugal nestas reuniões, ou não participa, ou então, como liderava, não as organiza, não as lidera, não as propõe, nem as defende. E, Sr. Ministro, aqui não queremos com isto passar um corretivo ao Governo de longe de nós. Está na altura de preparar esta negociação, está na altura de fazer esta revisão. Este foi um modelo sempre positivo para Portugal na liderança do Governo anterior e Portugal conseguiu influenciar o novo quadro. O que nós gostávamos era que este Governo, só porque é um grupo de amigos da coesão que foi liderado pelo anterior Governo e por Portugal, neste caso, que não o ignore e que não o deixe ficar para trás e, sobretudo, que tenha partido desta posição para que Portugal possa vir a ter uma renegociação ainda mais vantajosa ou, pelo menos, manter a qualidade daquilo que tem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.